Meu Deus, não fazem isso. Doutor Castenacho, começo por si. A desistência da queixa basta para encerrar este processo de suspeitas graves contra uma figura pública, a dimensão de Gino Carneiro? Bom, na verdade, depende do lesado, né? Todos nós temos a legitimidade de intentarmos uma ação contra quem quer que seja, que esteja a ferir a nossa esfera jurídica. E depois também temos a liberdade de retirarmos a queixa em causa, né? Mesmo o Estado, de forma oficiosa, também, por via dos tribunais, tem também a legitimidade de arquivar um processo se a parte que despoleta o processo deixa de mostrar interesse ou se faça a reparação total ou parcial dos danos causados. Portanto, aqui a ação tinha um interessado, o interessado acabou por declarar desinteresse na ação, portanto, o Tribunal, de per si, ou o Estado, não deve ter interesse em dar seguimento. Mas, doutor Castenacho, a forma como o processo é encerrado, como o processo é arquivado, melhor, encerra em si o processo ou abre mais dúvidas? Em relação ao caso em si, encerra o processo. Considerando o sujeito envolvido. O que aconteceu aqui foi o alarido que se criou em torno do processo quando se anunciou. O que ocorreu aqui foi o teatro que se causou na divulgação desse processo na véspera em que se tornou público, porque processos que lesaram particulares devem existir muitos e correm por aí de forma sossegada, nós não temos conhecimento. Obviamente que essa franja política que é comercial, que é empresarial, deve ter processos por aí de várias naturezas. E nós não temos conhecimento. O que ocorreu nessa altura é a tal confusão entre político e jurídico. Portanto, é a altura em que o senhor Gino Carneiro acabou por anunciar a sua candidatura ou pré-candidatura ao partido do MPLA e logo de seguida anunciou-se que ele tinha um processo, que não podia sair do país, que enfim, e levantou esse alarido todo que acabou agora por nos colocar, mas então como é que é? Houve negociata do processo? Não houve? Primeiro aqui temos que ter em causa que não era o Estado que estava a indiciá-lo naquele crime, era o particular. E o particular, se não tiver mais interesse nesse processo, ele tem também a legitimidade doutor permita-me esta pergunta, com base na minha ignorância nesta matéria, mas não devia a própria Procuradoria-Geral da República abrir caminhos para mais investigação? Mesmo tratando-se de um processo, ou seja, de uma queixa feita por um ente privado? Não tem interesse nisso, porque temos que perceber que quem tinha interesse, ele não lesou o Estado, ele lesou um particular. Se o particular deixa de ter interesse naquele processo, o processo obviamente que morre. Agora, se dentro dessa investigação haver uma ligação com algum direito do Estado que tenha sido lesado, aí sim pode abrir-se caminho para mais investigações. Não havendo, o processo é arquivado. Peca-se nesse processo foi o tumulto que se criou sobre essa informação, obviamente que era para se manchar a figura da pessoa em causa. Disse e reitero que deve haver processos contra vários outros políticos, comerciantes, no âmbito da sua atividade comercial, privada, enfim, mas que não sai aqui fora porque não há interesse, né? Mas disse que também há um outro processo que tem a ver com brinquedos, de brinquedos, enfim. Mas também deixa-me dizer, Fecho, se quisermos aqui politizar um bocadinho essa informação, é muito difícil responsabilizar-se um político atual que está ligado ao poder político, porque ele tem sempre um umbigo ligado a outras figuras. Responsabilizar um político em determinado tipo de desvio vai ser necessariamente tem que ser acolado a outros políticos, porque não comem sozinhos. Por exemplo, tanto mais que o próprio Gino. Nesse caso em concreto, nesse caso, dizia, por exemplo, que as viaturas foram distribuídas às pessoas conhecidas. Ele acabou por divulgar que tudo bem, que recebi, mas eu não comi sozinho. Mas não estamos a falar do Estado, não lesou o Estado, lesou um particular.
Se ele negociar, se os outros que comeram junto nesse dinheiro de burla, nesses meios de burla, sentarem, fazerem alguma concertação, afinal aquele carro, aquelas viaturas todas ajudaram aqui a campanha do partido. Não, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos arranjar um dinheiro, vamos entregar ao lesado para acabarmos com essa conversa. Porque depois ele tinha provas de que, olha, também deu viatura no fulano, também do fulano, pronto, aquilo recebeu enquanto governador, mas comeram entre eles do partido na véspera das eleições e muitos se beneficiaram. Se calhar houve uma concertação, ressarciram os danos do lesado e o lesado satisfeito que foi, acabou por desistir do processo, que tem legitimidade de o fazer. Então este arquivamento não pode ser interpretado como um sinal de reabilitação política de Higino Carneiro, longe disso. Não, significa que o Higino Carneiro ficou ilibado de qualquer responsabilidade, porque o lesado já não tem interesse no processo, ou porque foi ressarcido, ou porque negociou-se com ele de uma outra forma, ou porque, enfim, por alguma razão que não se trouxe a público. Mas aqui o que deve ficar assente é que, não havendo interesse do lesado, do interessado, a Procuradoria-Geral da República não tem também interesse de dar seguimento no processo. Obrigado, doutor Castanhos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,